Chamados para sofrer. Quem que atende esse chamado para sofrer? Uma loucura, né? Em pleno século XXI, nós falarmos de chamados para sofrer. Ninguém quer sofrer. Acho que nunca houve um período da história em que se cuidou tanto para que as pessoas não sofressem. As terapias, os remédios mais desenvolvidos, as técnicas de psicologia, as técnicas de autoajuda, a indústria do lazer, do entretenimento. Então nós estamos passando por um processo de sofrimento, mas a gente liga a TV e vai procurar naqueles 1.326 canais que tem à nossa disposição, qual aquele programa que vai ser melhor para o nosso entretenimento, para que a gente possa esquecer dos nossos problemas. Ou então, alguma droga que nós vamos ingerir para que a gente possa se libertar do sofrimento. Mas o Evangelho é um chamado para o sofrimento. Nós vivemos, então, numa era em que o Evangelho, ele se encontra, ou ele termina, sempre numa chamada ao homem para ele aceitar Jesus. Isso virou quase que uma regra dentro do evangelicalismo atual. Ele vai se afunilando e termina sempre num apelo, numa chamada para que as pessoas aceitem a Jesus. A pessoa vai visitar alguém que está moribundo, que viveu longe de Deus a vida inteira, se fala algumas palavras para aquela pessoa e no final se pergunta se ela quer aceitar Jesus. E muitas vezes quando se critica esse tipo de evangelismo, as pessoas costumam pensar em 2, 3 textos da Bíblia que apoiam esse chamado, esse apelo. E as pessoas perguntam assim, mas e tal texto? E Mateus 10, 32? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então a Bíblia está mentindo. A Bíblia não está dizendo que se alguém confessar a Cristo diante dos homens, Cristo também não o confessará diante do Pai? Diante dos anjos e diante dos pais? Será que a Bíblia está mentindo? Então será que não é um exagero a gente dizer que esse chamado para as pessoas aceitarem Jesus é um chamado vazio e enganador, muitas vezes? Ou então Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, Paulo não está repetindo em outras palavras aquilo que Jesus está dizendo, que se com a nossa boca a gente confessar que Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então aquela pessoa que atende ao apelo de abrir o coração, de aceitar Jesus, ele não vai ser salvo, se a Bíblia diz isso. Ou então em 1 João 4,15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece em ele e ele em Deus. Então nós temos muitos textos que nós podemos citar para dizer que esse chamado é um chamado legítimo e que nós podemos afirmar com toda a convicção de que aquele que confessar a Cristo com seus lábios, essa pessoa será salva. Mas será? Será que isto é verdade? Então nós explicamos as Escrituras com a própria Escritura. E uma das coisas que nós precisamos analisar é qual era o contexto em que estas
afirmações foram feitas e qual era o verdadeiro significado delas. O que significava esse confessar a Jesus? Se com a tua boca confessares. Essas palavras, tanto de Jesus, como de Paulo, como de João, elas foram ditas no apogeu do Império Romano, em que César era o grande imperador e ele era adorado como um deus, em que as pessoas tinham que prestar reverência a César, como se elas estivessem prestando reverência a um deus. Daí surge aquela expressão, Ave César, salve César. Então chegavam alguns soldados com uma imagem de César perante as pessoas, e as pessoas se abaixavam e diziam, César é o Senhor. E daí vem o texto e diz o seguinte, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Então, diante daquela ameaça de morrer, por dizer que César não era o Senhor, não era o rei, não era Deus, mas que Jesus Cristo era o Senhor, era o rei e era Deus, as pessoas estavam à iminência, quando elas faziam isso, de morrer. Então, elas só confessavam se aquilo era algo genuíno dentro do seu coração. Por quê? Porque elas estavam dispostas a pagar com a sua própria vida por aquilo que elas acreditavam. Então elas acreditavam que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo era a coisa mais importante que aconteceu na vida delas, e que por Jesus Cristo valia elas entregarem a própria vida. Então, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Cristo, Filho de Deus, será salvo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então daí cabe a pergunta, será que isso que nós temos hoje, das pessoas levantarem as mãos para atender a algum apelo, significa a mesma coisa que constam dos evangelhos e das cartas do Novo Testamento? Não significa mais a mesma coisa. Então hoje as pessoas fazem essa aceitação, elas aceitam esse convite, todas as pessoas ao seu redor confirmam que ela é salva, e depois, na vida dessa pessoa, nós não vamos ver nenhuma confirmação de que realmente aquela pessoa recebeu a Cristo, mas vai lidar a vida inteira com ela, como se ela fosse uma pessoa cristã, uma pessoa salva. E eu queria, para ilustrar um pouquinho essa introdução, falar a respeito de alguns aspectos da conversão de Paulo. Ou então, em outras palavras, como é que Paulo aceitou a Jesus. Atos 9 narra lá então, se você pegar na sua Bíblia vai estar lá assim, a conversão de Paulo. Antes, Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Quer dizer, olha que palavra forte, que ele estava respirando ameaças. Quer dizer, ele estava esbravejando, ele estava com ódio no seu coração para exterminar todos aqueles que se diziam cristãos. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém.
Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Essa experiência de conversão de Paulo, ela é extraordinária. E ela personifica a conversão, de uma certa maneira, de todos os homens. Ela não é só uma conversão de Paulo, mas todos os homens que se convertem de verdade, eles passam por um processo parecido. Primeiro, vem a luz do Senhor, algo inexplicável, que traz iluminação aos olhos. As pessoas não enxergam e elas passam a enxergar. Elas não compreendem e, de repente, elas passam a compreender. Quantas vezes eu li esse texto e eu nunca entendi e agora eu entendo? Quantas vezes eu ouvi isso e não fazia o menor sentido na minha vida, agora faz? Como que eu lia, eu entendia todas as palavras, mas não compreendia o seu significado? Porque na vida daquele que assim acontece, é porque vem uma visão, uma luz especial do Senhor, para abrir os olhos, para destravar os ouvidos e para abrir o entendimento. E assim foi com Paulo. E quando ele recebe aquela luz do céu, ele cai por terra. E o homem também, quando ele recebe a iluminação do Senhor, ele também cai por terra. Ele só consegue cair por terra quando ele compreende quem é Deus. Quem é Deus e quem é Ele. Quando ele vê a luz do Senhor brilhar, ele procede como Isaías, quando viu o Senhor no seu alto e sublime trono. O que disse Isaías quando viu o Senhor no seu alto e sublime trono? Ele teve uma reação de quem estava caído, de quem estava prostrado. Ai de mim que estou perecendo. Senhor, tende misericórdia de mim. Essa foi a reação de Isaías. E aqui Paulo, diante da luz do Senhor, ele também cai por terra. E pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi:
Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então todos aqueles que ainda não receberam ao Senhor, são perseguidores de Jesus. São inimigos de Jesus. São inimigos da cruz de Cristo. É isso que Paulo lá na frente, quando ele vai escrever uma das suas cartas lá para a igreja de Corinto, ele vai se referir àquelas pessoas que não querem saber de Cristo e querem apenas cuidar das suas próprias coisas. Ele vai tratar dessas pessoas como inimigas da cruz de Cristo. Assim como ele também foi um inimigo da cruz de Cristo. Um perseguidor de Cristo e da sua igreja. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. A voz do Senhor veio para Paulo, a visão do Senhor veio para Paulo. Aqueles que estavam acompanhando não entenderam nada e não compreenderam nada, embora eles tivessem ouvido o barulho, tivessem ouvido a voz. E assim acontece. As pessoas estão num grande grupo, escutam a mesma coisa, mas o Senhor fala com um e não fala com outro. O Senhor abre os olhos de um e não abre os olhos de outro. O Senhor se revela a um e não se revela a outro. E foi isso que aconteceu com Paulo e seus companheiros de caminhada. O Senhor veio, a sua luz brilhou, a sua palavra veio para Paulo, e aqueles que estavam com ele nada compreenderam. Continuaram cegos e continuaram sem nenhum entendimento. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esta finalização aqui desse primeiro processo aqui, desse texto que nós lemos, a gente começa a observar todo o comportamento de Paulo e a gente começa a perceber que ele foi totalmente passivo em toda essa ação. Em toda ação ele foi passivo. Ele cai, mas ele cai porque o cavalo o derruba. Ele é levado para Damasco, mas ele é guiado até Damasco. É só o Senhor que fala. O Senhor não espera dele nenhuma reação positiva. Não pergunta nada se ele quer, o que ele está pensando, se ele aceita uma coisa ou ele aceita outra. É uma ação de Deus inteiramente na vida de Paulo, transformando a vida dele. Não existe Paulo fazendo nenhuma obra, tomando nenhuma atitude, apenas se deixando conduzir pelo Senhor. E daí vem a segunda parte dessa história da conversão de Paulo. Dessa conversa que ele teve com aquele discípulo chamado Ananias. Vai lá onde está Paulo, porque este é para mim um instrumento escolhido. Senhor, eu não quero ir. Nós já ouvimos muitas histórias desse homem que ele está matando aquelas pessoas que te seguem. Agora ele está aqui em Jerusalém porque ele veio com autorização para matar a muitos. Não vai. Vai. Porque este é para mim um instrumento escolhido. Deus escolheu a Paulo para levar o seu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então todo o ministério que Paulo vem desenvolver depois é porque ele foi escolhido para cumprir aquela missão. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quem que atenderia a esse chamado? Olha, quem gostaria aqui de sofrer por Cristo? Não, hoje o convite é: Jesus te ama,
Deus quer resolver os seus problemas. Deus quer trazer paz para a sua casa, prosperidade para os seus negócios, cura para as suas enfermidades. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quem era Paulo? Paulo era um jovem brilhante, um fariseu respeitado, instruído, famoso. E ele abandonou tudo aquilo para sofrer pelo nome de Cristo. As consequências de Deus entrar na vida de Paulo. Um pouquinho mais adiante, no mesmo capítulo, lá no versículo 20, fala assim: e logo Paulo, quer dizer, logo em seguida, ele não foi fazer seminário, ele não foi frequentar uma escola bíblica, ele logo foi compartilhar aquilo que ele tinha aprendido, aquilo que ele tinha vivenciado. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Esse homem está fazendo a mesma coisa do que aqueles a quem ele veio matar, a quem ele veio prender? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Os judeus deliberaram entre si tirar-lhes a vida. Nós poderíamos fazer uma oração imaginária de Paulo. Senhor, eu estava tão bem. Eu era perseguidor. Eu era quem ia atrás desses homens. E agora? Agora que eu resolvi te seguir, agora que eu abri meu coração para o Senhor, agora que eu te aceitei, eu agora estou sendo ameaçado de morte? Como é isso? Que negócio é esse? De agora que eu estou seguindo o teu nome, agora minha vida vira de cabeça para baixo. Que negócio é esse? Eu não compreendo isso. Como? A nossa vida espiritual não é para a gente prosperar na vida? Não é para as coisas melhorarem? Como que eu não melhoro? Eu estava tão tranquilo e agora eu tenho que me esconder porque as pessoas querem me matar porque eu estou cumprindo a sua vontade? Senhor, dá um jeito. Isso não é justo. Eu estou fazendo a sua vontade. Se eu não estivesse, vá lá, mas eu estou. Como é que eu posso ser ameaçado de morte? Ele começou a pregar o Evangelho. Aquelas mesmas pessoas que talvez idolatravam ele, admiravam ele, passou a odiá-lo e desejar a sua morte. Quero fazer uma pergunta para vocês. Por que nós somos tão queridos? Eu ando lá no bairro, lá onde eu tenho um escritório, e as pessoas param, conversam comigo, batem nas minhas costas, me elogiam. Será que tem alguma coisa errada? Meus vizinhos gostam de mim, meus parentes gostam de mim, vocês gostam de mim, por enquanto. Por que será? A Paulo, eles queriam matar. Mataram. A Isaías mataram. A Jeremias mataram. A João Batista mataram. A Jesus mataram.
A Pedro mataram. A Tiago mataram. A Estevão mataram. A João expulsaram ele, jogaram ele lá numa ilha. E a nós, as pessoas aplaudem, gostam da nossa companhia, nos convidam para festas, para viagens. O que será que está errado? Será que eles mudaram? Será que o povo mudou? O povo agora gosta de ouvir a respeito de que Jesus é o Cristo? O povo agora quer ouvir a palavra de Deus, então eles ficam felizes porque nós vamos lá para testemunhar a respeito das coisas de Deus? Ou será que foi os discípulos de Jesus que mudaram e agora a mensagem que eles levam não causa mais rebuliço nenhum, não levanta mais raiva, ira, nem ódio? Essa é uma pergunta. Quem será que mudou? Será que foi o povo que mudou? Os receptores? Ou será que nós, os discípulos de Jesus, foi quem mudamos? Que nós amenizamos o nosso discurso? A gente tem um discurso hoje light. Jesus te ama. Jesus tem um plano maravilhoso na tua vida. Deus quer fazer uma coisa maravilhosa em você. Vem para Jesus e você vai ser feliz. Será? Será que não é isso que tem acontecido? A gente tem se moldado conforme o mundo, e agora o mundo não nos odeia mais, porque nós não trazemos mais o verdadeiro evangelho. Por isso que nós não perdemos mais amigos. Então a gente perde amigo hoje, são por causas terrenas, por causa de palavras que foram malditas, por causa de negócios, por causa de preferências clubísticas, coisas desse tipo. Às vezes, alguns de nós temos problema na nossa família por causa de uma coxinha de frango, numa festa de Natal ou de Páscoa, ou por causa de briga de criança. Por causa de briga de criança, os pais não se falam mais. Não por causa do Evangelho. Muitas vezes nós estamos sofrendo, não é por causa do Evangelho. Nós estamos sofrendo porque nós erramos, porque nós fizemos maus negócios, porque nós nos associamos com quem não deveria se associar. Pelo Evangelho, nós estamos sofrendo por causa do Evangelho. Lá adiante na sua caminhada, Paulo fala assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Uma quarentena menos um, 39 açoites. 5 vezes Paulo levou 39 açoites. Senhor, que negócio é esse? Eu açoitado? Se não bastasse uma vez, 5 vezes, eu vou abandonar isso. Não quero isso para a minha vida, não. Como? Eu devo ter pecado. Todo mundo fala que a gente vindo para Jesus, a nossa vida vai melhorar, a nossa vida vai ser próspera, vai dar tudo certo. Como que eu sou açoitado 5 vezes? Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Tempestade. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em perigos dentro da igreja.
dos de fora, dos de dentro, no rio, no mar, no deserto, açoites, vara, nudez, frio, fome. Mas o que ele fala? Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Um homem que no início da sua caminhada cristã, importa ele saber o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Todos os sofrimentos que Paulo passou, ele não passou porque ele buscava poder, porque ele buscava dinheiro, porque ele buscava espaço, mas ele sofreu todas as coisas por causa do Evangelho de Jesus, porque ele levava o Evangelho de Jesus. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Olha a convicção. Passo por todas essas coisas aqui, mas o Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, apesar de toda essa jornada que ele teve de sofrimento, ele declara: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero passar um trecho aqui para vocês de uma mensagem de Calvino, do século XVI, que ele fala a respeito do sofrimento do cristão. A palavra de Deus diz para nós: saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Todas as exortações que nos são dadas para padecermos pacientemente pelo nome de Jesus Cristo e em defesa do Evangelho não terão efeito, se não nos sentirmos seguros da causa pela qual lutamos. Quando somos chamados a nos desfazer da vida, é absolutamente necessário saber em que base. Não podemos possuir a firmeza necessária a menos que esteja fundamentada na certeza da fé. É verdade que há pessoas que se expõem totalmente à morte na defesa de algumas opiniões absurdas e devaneios concebidos pelo próprio cérebro, mas tal impetuosidade deve ser considerada mais como um frenesi do que como zelo cristão. E de fato, não há firmeza nem bom senso naqueles que, em certo tipo de casualidade, se empolgam dessa maneira. Mas embora isso ocorra, é somente numa boa causa que Deus nos reconhece como seus mártires. A morte é comum a todos e os filhos de Deus são condenados à ignomínia, à tortura, exatamente como os criminosos o são. Mas Deus faz a distinção entre eles, já que Ele não pode negar sua verdade. De nossa parte, exige-se que tenhamos provas firmes e infalíveis da doutrina que defendemos. E por conseguinte, como eu disse, não podemos ser racionalmente impressionados pela exortação que recebemos para sofrer perseguição pelo Evangelho, se nenhuma certeza verdadeira de fé foi impressa em nosso coração. Arriscar a vida numa incerteza não é natural, e ainda que fizéssemos, seria só precipitação e não coragem cristã. Numa palavra, nada que fazemos será aprovado por Deus se não estivermos completamente persuadidos de que é para Ele e sua causa que sofremos perseguição, e o mundo é nosso inimigo. Quando falo de tal persuasão, não quero dizer meramente que temos de saber distinguir entre a verdadeira religião e os abusos ou loucuras dos homens, mas também que devemos estar inteiramente persuadidos da vida divina e da coroa que nos é prometida nos céus, depois que tivermos lutado aqui na terra.
entendam que esses requisitos são necessários e não podem ser separados um do outro. Por conseguinte, os pontos com os quais devemos começar são estes. Temos de saber bem qual é o nosso cristianismo, qual é a fé que temos de defender e seguir, qual é a regra que Deus nos deu, e assim temos de estar bem inteirados de tal instrução para que sejamos capazes de condenar com ousadia todas as falsidades, erros e superstições que Satanás introduziu para corromper a pura simplicidade da doutrina de Deus. Veremos agora o verdadeiro método de nos preparar para sofrer pelo Evangelho. Primeiramente, devemos estar nos beneficiando até aqui na escola de Deus quanto a estarmos decididos com relação à verdadeira religião e à doutrina que vamos defender. Temos de menosprezar todos os artifícios e imposturas de Satanás e todas as invenções humanas como coisas frívolas e carnais, já que corrompe a pureza cristã. Nesse particular, diferindo, como verdadeiros mártires de Cristo, das pessoas irracionais que sofrem por meras absurdidades. Em segundo lugar, assegurando-nos da boa causa, consequentemente, temos de ser inflamados para seguir a Deus aonde quer que formos por Ele chamados. Sua palavra tem de ter tal autoridade para conosco como ela merece, e, havendo-nos retirado deste mundo, temos de nos sentir arrebatados na busca da vida santificada. Porém, é mais que estranho que, embora a luz de Deus esteja brilhando mais radiantemente que nunca, haja uma lamentável falta de zelo. Em resumo, é impossível negar que é para nossa grande vergonha, para não dizer temível condenação, que conhecemos tão bem a verdade de Deus e temos tão pouca coragem em defendê-la com as nossas vidas. Acima de tudo, quando olharmos para os mártires do passado, nos envergonhamos da nossa covardia. Em sua maioria, não eram pessoas muito versadas nas Santas Escrituras para poderem disputar em todos os assuntos. Eles sabiam que havia um Deus e que convinha adorar e servir, que haviam sido redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, a fim de colocarem a confiança na salvação dele e em sua graça, e que todas as invenções dos homens, sendo mera inutilidade e lixo, eles deviam condenar todas as idolatrias e superstições. Numa palavra, sua teologia era, em substância, esta: há um Deus que criou todo o mundo e nos declarou sua vontade por Moisés e pelos profetas. E finalmente, por Jesus Cristo e seus apóstolos. E temos um Redentor exclusivo, que nos comprou por seu sangue e por cuja graça esperamos ser salvos. Todos os ídolos do mundo são amaldiçoados e merecem abominação. Com um sistema abarcando nenhum outro ponto que não esses, eles foram corajosamente às chamas, ou a qualquer outro tipo de morte. Não entravam de 2 em 2, ou de 3 em 3, mas em tamanhos grupos, cujo número dos quais caíram pelas mãos dos tiranos é quase infinito. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Vou ler de novo. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Sofrer por ele. Nós somos chamados a crer nele, mas nós também somos chamados a padecer por ele, por causa dele, pelo evangelho dele. Não por invenções de homens, não porque nós somos chatos, ou porque nós estamos disputando coisas com outras pessoas, mas sofrer por causa de Cristo, assim como foram esses grandes homens do passado. Amém?